Boa noite, galera! Dia de cola no cast, cola comigo, cola com a gente, diretamente aqui do Pamplona Shopping, no PKT Studio. Que alegria quando eu volto aqui com vocês. É uma semana que eu fico esperando pra entrar na sua casa, na sua vida, né? E vocês aí esperando quem seria o meu próximo convidado, né? E hoje eu tô aqui. Eu posso dizer que com um amigo de pouco tempo, mas de muito tempo, se é que você me entende, né? Ele é um estilista paraense. Ele é formado em moda pela, se eu tiver errado no nome, você me corrige. Secoli Fashion School, que fica lá em Milão, na Itália. Eu não tô falando, ó, tô falando pra vocês que o meu convidado de hoje é babado e tem muita história, viu? Ele atua também como coordenador de beleza das Miss do Brasil, né? Principalmente lá do Pará também. Sim. Deixa eu ver o que mais que ele tem aqui. Ele tem um blog pessoal também, que fala sobre moda, obviamente, porque é um estilo. Aliás, eu sou apaixonada nas roupas dele. Tô louca pra ele me vestir também. Ele tem também, deixa eu ver aqui, peraí. Ele tem o seu estúdio, obviamente aqui em São Paulo também. E eu quero falar com ele aqui sobre os projetos futuros, né? Saber do passado, mas também dos projetos presentes e do futuro. Além de tudo isso que eu falei, ele é um cantor incrível. Aonde eu conheci essa pessoa que eu vou falar? Conheci no karaokê. A gente vai saber mais um pouquinho disso já já. Eu tô falando de Lano Moreira. Gratidão. Gratidão. Minha querida, muito obrigado. Por Que você aceitar, viu? Imagina, uma gentileza, é um prazer enorme. Você já tem essa apresentação de pessoa do bem, da alegria, isso é muito importante, né? A gente já olha para as pessoas hoje em dia com as caras mais fechadas e tudo, e quando a gente vê alguém, tudo começa com a apresentação. A primeira impressão é que fica. Quando a gente se depara com uma figura, com um sorriso como esse, com essa apresentação toda muito fashionista, muito para cima, eu acho que o mundo precisa de pessoas mais felizes. Mas é engraçado sobre a felicidade, né? A felicidade, alguém que tem depressão, por favor, porque eu não tenho por que mentir nem esconder, ainda luto muito contra isso, isso é um assunto que depois eu posso te contar, mas alguém que tem depressão e fala em felicidade não é paradoxo? Pois é, mas eu tenho gratidão, eu sou uma pessoa que eu tenho depressão por vários motivos, mas eu tenho gratidão a Deus pela vida que eu tenho, por tudo aquilo que Ele me deu, por tudo aquilo que me concedeu. Se tem coisas que perdi foram embora, mas Ele me confortou e me conforta com a longevidade, com a vida, com a criatividade. Eu sou um ser criativo. Eu acordo e tem sempre um papel, uma caneta, um lápis. Eu desenho coisas que eu sonhei. Sonhei com uma coisa diferente, eu desenho. Eu risco porque eu posso esquecer. Sou um homem de idade, não é só um sênior. Aí eu pego desenho, depois eu vou e corto. Daqui a pouco vira uma peça, uma roupa. Então eu sou uma pessoa grata. Felicidade é algo que está faltando no mundo. Você exibe essa felicidade no momento em que você olha para as pessoas. Você fez isso comigo. E eu comentei com a Leonora. Esta moça tem um sorriso que toma conta de todo o layout dela. O layout dessa moça é o sorriso. Então, parabéns pela alegria que você passa para as pessoas já na primeira impressão. Nossa, até me emociona, porque eu sou isso aqui, né? As pessoas falam... Eu conversei muito com a Carol Mello, que é uma terapeuta sistêmica, ela faz terapia com cavalos. E ela me perguntou, ela fala sobre verbos, né? Que verbo você se classificaria, né? Na sua vida? Quem seria a Ana Dutra? Sim. Nenhum verbo, né? Sim. E eu tenho dois verbos. Um é transformar, que é onde eu passo, eu transformo o ambiente. E o segundo é amor, o amor, amar, né? Porque é só isso que eu tenho. Sim. Então, o que eu dou do meu melhor é a transformação, a alegria e o amor, né? Sim, Amar. claro. É só amar. É tão simples. Você né? sabe que você tocou em algo muito importante. Eu parei de sorrir. Há muito tempo eu parei de sorrir.
Hum, Eu comecei a perceber que estava ficando tudo muito pesado quando justamente eu parei de sorrir, não é? Todavia eu não vivia chorando, mas parei de sorrir. Já não sorria mais. E eu comecei a entender que algo realmente muito grave estava acontecendo quando esta coisa começou a pesar num importante aspecto da felicidade. É o sorriso, não é? E aí eu comecei a fazer uma terapia. Esta terapia que minha mãe me ensinou, eu não tomo remédios, mas também não desaconselho as pessoas a procurarem médicos. A depressão é uma doença. E eu, claro, procurei ajuda profissional, mas eu fui para uma terapia. Minha mãe era florista, minha mãe costureira, minha mãe a chapeleira, minha mãe uma maravilhosa que me deu tudo na vida. Tudo que eu sou, tudo que eu construí, devo a Maria Madalena. Ela foi uma mulher de grande valor na minha vida e o privilégio que eu tive de ter sido filho de uma imigrante, né, que chega neste país, em Belém do Pará, e vai para Cametá, a cidade onde ela viveu, onde casou e teve os seus filhos, não é? Uma israelita, uma mulher que casa com um indígena, que era meu pai, e cria uma história linda de sua vida. Uma mulher resiliente, forte, determinada, cristã, linda, minha mãe, linda. Então, ela me ensinou a fazer flores. Eu tenho hábito de fazer flores de pano. Então, qualquer pedaço de pano vira uma flor. E aí, às vezes, eu me pego fazendo flores. Essa flor que era assim, eu emendo com outra daqui a pouco vira um repolho. Aí, aquilo vai passando. Eu lutei e luto até hoje para que a figura do Herculano, a figura do Lano Moreira, não é? Do estilista, do produtor, né? Do homem que cuidou de mim durante toda a sua vida, não se perca em meio a uma coisa tão trágica e tão triste que é a depressão. Eu serei maior do que isto. com Eu toda vencerei certeza. isto porque eu já estou numa etapa, fazem quatro anos, basicamente, né? Nesta luta, nesta conquista. E eu acredito que as pessoas que nos ouvem nesse momento, que nos veem nesse momento, elas podem encontrar um caminho, principalmente na fé. Entende? Eu não deixei de maneira alguma que isto tomasse conta de mim, não é? É claro que me abateu. É óbvio que quase chego a um suicídio, afinal de contas, quase não. Eu tentei um suicídio há 3 anos atrás. Veja que eu nunca contei isso em público, tá certo? Assim, num programa de Uhum. televisão, e eu estou contando isso para você. E naquele exato momento eu percebi o que eu estou fazendo, não é? O que eu estou fazendo com tudo que eu aprendi da minha vida? Como é que eu posso jogar talento, tanta beleza e tanta coisa fora por conta disso? Se eu vou lutar, então tomei as rédeas, mas não tomei essas rédeas sozinho. Eu muito pedi a Deus e Ele segura firme essas rédeas, né? Na verdade, a gente pega as rédeas, mas quem segura essas rédeas é Deus. E aí, graças a Ele e a tudo aquilo que eu acredito da minha fé, eu aqui estou produzindo com histórias que passaram da minha vida, que são icônicas histórias de toda uma vida, histórias de missa, histórias da arte e viagens e tudo mais. Tudo isso um dia vai virar um livro. Que maravilhoso! Gente, eu tô assim impressionada, porque a sua jovialidade, né? Primeiro, porque pra mim, quando você me disse sua idade, eu falei, jamais, nunca, É. né? O teu estilo, você é um fashionista, né? Então, a gente, na hora que eu vi, eu falei, cara, sou eu! Porque é lindo de ver, né? É. As pessoas, eu vi um post esses dias de uma moça que ela falou assim, olha, ela estava vestida como uma idosa, vamos colocar assim, né? Aquele Sim, vestido longo, aquele chalinho, tal, aquela coisa. sim. E no post estava escrito assim, você é o que você veste. É. Aí deu uma virada ali É. e elas vêm toda fashion. O Sim, sobretudo, o cabelo de uma outra forma, sim. tal. Ou seja, nós somos o que comemos e o que vestimos, A né? apresentação, Apresentação, essa, exatamente. essa questão é muito importante de como você se apresenta. Então eu não tenho, olha, eu posso acordar com 90 anos.
Sim. E eu posso acordar com um espírito de 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, como eu quiser. Eu sempre me vesti assim, sempre a vida toda. Eu fui uma pessoa que eu criei um problema muito sério na ditadura militar. No tempo dessa ditadura militar, neste tempo em que tudo era muito difícil, Sim. entendeu? Ser homossexual, ser afeminado, imagina você, ser artista, eu fugia para me apresentar em palcos, né? E levava tudo numa sacola, as coisas fugindo de casa para poder me apresentar, para poder fazer, porque eu amava as artistas do rádio, não é? E eu queria ser Marlene, eu queria ser Dalva, eu queria ser Ângela, eu queria ser essas estrelas, né? Nós somos as cantoras do rádio. Sim. Eu queria muito brilhar nestas coisas. Eu ia para os palcos e a minha admiração por todas as grandes estrelas, Virgínia Lani, que eu amava a Virgínia, falava, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa assim, porque eu amava a Virgínia e ela se tornou minha amiga. Elas todas, no final, eu conheci todas elas, eu tenho histórias com todas. A última homenagem, quem fez a Virgínia Lani no estado do Pará, foi comigo, a produção foi minha. Eu tive a honra de vesti-la, a honra de estar com ela no palco, né, em Belém do Pará com a Virgínia. Então, eu fiz muitas coisas e naquela época, você ser uma criatura afeminada era terrível. E eu me lembro de coisas que aconteceram naquele tempo e que eram proibidas. Você não podia sair de casa com salto. Imagine, naquela época eu de salto. Imagine, eu estou falando de 1960, 64, 65, 70, 80. Imagina, isso era proibido. Eu não podia sair de salto, botar um vestido à produção, porque eu não era um travesti. Eu era uma pessoa, um menino que gostava de salto, de nada contra. Eu eu me considerava um artista. Eu me considero um artista. E eu acho que a gente não deve dizer, mas isso é feminino, isso é masculino. Use o que você quiser, por favor, e seja feliz. Por que você tem que ter uma identificação na questão do seu vestuário? Por que tem que ter proibições? Tá entendendo? Isso é cafonice, isso é horroroso. Então, naquela época, as minhas roupas eram extravagantes. E aí eu me lembro perfeitamente um caso que aconteceu, de um dos muitos casos que aconteceram, quando eu fui parado, voltando de uma apresentação num palco, e numa casa fechada, escondida, onde eu me apresentava num palco, e aí eu esqueci e saí de salto. Botei a calça larga, a pantalona de voal de seda, coloquei um casaquinho por cima e saí pela Doca de Souza Franco, um canal da Doca de Souza Franco, lá pela Doca de Souza Franco, e de repente para a polícia. Você está fazendo vadiagem? Não, eu sou um artista. Como artista? De salto você está fazendo vadiagem? Não, não. Aí eu apanhei. E não apenas isso, fui jogado dentro do canal. Oi? Dentro do canal. E isso eram 3:30 da manhã. Eu estava voltando para minha casa a pé. Fui jogado com todas as minhas coisas e ele falou assim, e o policial disse, pessoas como você merecem isto. Entendeu? Eles não me mataram, mas todavia me jogaram ali para que eu morresse ali. Sim. Né? E eu me lembro da luta que eu tive para poder sair daquele lugar, porque eu gritava e ninguém me ouvia. Né? Me lembro perfeitamente como foi difícil sair dali. Não é? E eu consegui sair. Com muita dificuldade, encontrei um homem que estava empurrando um carrinho com coisas que trazia dado ver o peso. Ele ouviu os gritos. Aquele homem jogou uma corda e me puxou, não é? E eu consegui sair de lá. A mão estava quebrada, a mão esquerda estava quebrada, é quebrada até hoje, né? O pé estava quebrado, o joelho estava machucado, as costas estavam, a cabeça machucada, mas eu consegui sair. As coisas foram acontecendo. E muitas foram as coisas que aconteceram
na minha vida, mas elas não me destruíram. Elas construíram uma pessoa com uma base. Estas coisas me abalaram emocionalmente naquela época, mas elas me deram sustentação para compreender que o mundo que eu ia enfrentar haveriam de ter outras coisas. Eu precisava estar preparado, porque eu era um homem afeminado, um homem gay. Entende? E aí aquilo realmente pesava sobre mim. E eu precisava entender o quanto eu tinha que lutar na minha vida. Mas eu só tinha uma pessoa ao meu lado, que era minha aliada, minha amiga, e que me defendia de todas as maneiras do mundo, que era Maria Madalena. Ela estava sempre no portão, à espera. Meu pai já estava dormindo e ela sabia que eu estava em algum lugar fazendo alguma coisa de show, de evento. Então ela me esperava. E nesse dia, quando ela me viu, todo ensanguentado, todo batido, ela ficou muito triste, muito preocupada, né? E eu passei um bom tempo sem sair de casa. Um bom tempo, né? E aí foram acontecendo outras tantas coisas. E como eu te disse, nada disso foi um freio. Nada disso foi um impedimento. Isso construiu um Herculano, o Lano Moreira. O Lano Moreira. Isso construiu este ser que se considera um ser forte. Não me considero uma pessoa fraca. Não acho de maneira alguma que sou uma pessoa fraca. Eu acho que tudo isso me fortaleceu. Mas, claro, como todo ser humano e as fragilidades humanas, eu perdi a minha melhor aliada. Quando eu perco Maria Madalena, as coisas começam a ficar muito difíceis emocionalmente. Uhum. Eu já não tinha mais a Madalena que para onde eu corria, a qualquer momento, a qualquer hora. Não é? Era nos pés da sua máquina de costura que eu vivia. Eu cresci escondido dos irmãos que eram todos héteros, homens, e que te levavam uma vida normal, jogando bola, brincando, mas o Herculano era aquele que ficava na beira da máquina da Madalena, atentamente olhando o que ela fazia, porque eu achava incrível ela botar a máquina, com a máquina costurando, e dali saía uma roupa. Eu dizia, eu vou fazer isso da minha vida. E eu começava a fazer roupas para as bonecas, as bonecas das minhas amigas, minhas amigas vizinhas, e de repente comecei a fazer coisas e minha mãe viu que eu tinha uma habilidade, que era pegar retalhos e emendar cuidadosamente retalhos um no outro, fazendo um chulheio. Chulheando. E de repente virava uma peça enorme. Ela dizia, você juntou tudo isso? Sim, era imenso. Eu escondi uma peça enorme, uma coxa de cama, todo com pedaços de tecido de Madalena. E dei a ela de presente. Fiz sem ela saber, de madrugada costurando. Quando eu perco Madalena, eu perco meu escudo. Eu começo a ficar preocupado demais. Mas eu já estava crescendo, eu já estava neste mundo. Isso não faz muito tempo, tá? Porque minha mãe morreu em 2015. Nossa, recente. 2015. Ela viveu bastante. Em 2015 ela foi embora. E as coisas começaram realmente a ficar muito difíceis para mim. No sentido emocional, eu era muito dependente desse amor. Eu vivia muito em função deste amor. Tudo que eu fazia na televisão, ela estava lá assistindo. Eu corria de qualquer lugar para ir tomar o chá das 5 com minha mãe, porque ela tinha o hábito do chá das 5. E eu dizia, gente, por favor, vai dar 5 horas, eu preciso ir para casa, porque eu preciso tomar o chá com a minha mãe. E quando eu estava fazendo alguma coisa no interior ou fora, no Brasil ou fora, em qualquer lugar, que eu dizia, neste momento, ela está tomando o chá das 5, não havia celular, mas tinha o telefone de casa. Eu ligava, falava com a minha cunhada, com a Joana, falava com alguém, Dona Madalena já está tomando o seu chá. E tinha uma coisa interessante, ela tomava o chá sozinha, mas sempre tinha uma xícara, Que a era a xícara sua. do Herculano. Ela sempre estava ali. E acredite, eu guardei estas xícaras, o bule, e tudo aquilo que fazia parte desse ritual, eu guardo comigo até hoje, nesta mesma xícara. Ainda hoje eu tomo o meu chá e o meu café.
E a xícara dela tá com Sim. você? Sim, eu guardo Ai, todas gente. as coisas. Não. Sim, a hora que você toma o seu chá, a dela também está na mesa? Sim, eu ainda faço a mesma coisa. É Que uma coisa mais forma de linda. dizer, você está aqui, ainda que não esteja fisicamente, Sim. mas está em espírito. Eu espero que esteja, eu espero não, eu tenho certeza que está bem, está descansando. Mas aquela vontade, aquela coisa bonita de dizer, ela está aqui, porque o amor dela está aqui, ela não vai morrer enquanto eu não morrer. Ela estará viva. Eu acredito que as pessoas precisam amar as outras enquanto elas estão aqui. É preciso amar como se não houvesse amanhã. É Exatamente. necessário amar as pessoas em vida. Quando um filho não ama a sua mãe, quando um filho não é bom filho, quando um filho não é amado, quando não ama a sua mãe, independente do que esta mãe foi ou deixe de ser, ele não é um bom cidadão. Essa é a minha visão. Ele precisa amar. Sim. Precisa amar e precisa perdoar. Né? Eu vejo que tem muitas mães que desprezam seus filhos, mães que maltratam seus filhos, principalmente mães de filhos homossexuais. É muito difícil, mas eu aconselho que todos amem. Não é? Que de alguma forma você transforme estas mágoas e estas dores em amor. Eu tive uma mãe que me amou de todas as maneiras, mas eu tive um pai que me dava uma surra por dia. Nossa. Eu cresci sobre o peso de dor. Era uma surra por dia. Precisava apanhar. E eu nem sabia por quê. Cresci sob o medo, numa família alcoólatra, com eu e minha mãe, sempre com medo. Eu, minha mãe e minha irmã, sempre com muito medo. Porque o alcoolismo de meu pai, ele levou para os meus irmãos. Ele viciou os meus irmãos. E aí era uma família destruída pelo álcool. Então aquele medo era muito grande. Eu tinha que fazer alguma coisa para trazer Madalena para perto de mim. E Deus me abençoou, porque no fim da vida, nos últimos anos de sua vida, eu consegui trazê-la para perto de mim. E ela morou anos felizes do meu lado. E dividimos momentos lindos das nossas vidas. E só não consegui fazê-la viajar de avião. Nunca consegui. Ela dizia, não, meu filho, não vou de barco, eu vou de navio, eu vou de popopô, que é um barquinho no Pará. Eu vou de qualquer coisa, no lombo de um burro, mas não me chame para voar neste negócio. Ela tinha pavor de avião. Então, fica a saudade, Sim. mas também fica a certeza de que a vida valeu a pena e de que a vida está valendo a pena e de que a vida valerá a pena a cada momento, enquanto você tiver amor no coração, fé e determinação para trabalhar, porque o mundo não é para vagabundos, o mundo é para quem se atreve, o mundo é para quem luta, o mundo é para quem acredita, o mundo não é para pessoa preguiçosa, para gente preguiçosa e gente vagabunda. Eu não acredito em gente que vai vencer encostada em algum lugar ou esperando a morte chegar. Eu pensei em morte, sim, quando eu tentei suicídio. Mas se você me perguntar, você se arrepende? Obviamente que sim, porque eu acredito que aquela foi a maior fraqueza de minha vida. Mas hoje eu tenho certeza absoluta que se Deus me der longevidade, eu quero viver 100 anos. Amém. E que assim seja, porque eu acabei de te conhecer. Então, E me conta, como é que você foi parar em Milão? eu te conto. Eu fui para o Rio e eu conheci no Rio a Socila, que era uma escola de boas maneiras que pertencia a Maria Augusta. Ela ensinava as filhas dos coronéis da época, dos industriais, dos empresários, a como ter etiqueta, como sentar, como conversar, né? E eu conheci Maria Augusta através de Rude Pinho, uma cabeleireira que se tornou uma transexual, minha amiga maravilhosa, e que já se foi, tá com Deus, mas ela era maquiadora da Globo, e Suzana Vieira, todos os seus personagens eram montados pela minha amiga Rude Pinho, escritora, maquiadora, cabeleireira, maravilhosa, Rude. Ela me apresentou a Maria Augusta. E eu comecei a fazer uma série de coisas. A Maria Augusta me deu uma bolsa escola para fazer aula de etiqueta e andamento. Ela dizia, você anda muito bem de salto.
vamos fazer as coisas aqui. E ela me botava para andar de salto lá. Ela achava muito interessante aquilo, sabe? Hoje quase eu venho com salto. Depois esqueci, né? Mas eu uso saltos muito altos. Eu sei. E Nem aí, eu não uso, gente. aí Meu joelho não permite. estava eu mandando Maria Augusta sempre com aquela varinha dela, dizendo as pernas para cá, para lá. Ela era a coordenadora do Miss Uhum. Brasil, a coreógrafa do Miss Brasil. Não era Paulo Max, era o diretor, e ela era a mulher da varinha, da história da varinha. E aí fiquei no Rio e volto. Aí venho para São Paulo. Em São Paulo eu conheço um homem, um querido, também me apresentado por um amigo, e chama-se Domênico Verde. Ainda está vivo, graças a Deus, mora na Itália. Então ele disse, você tem um sonho? Eu falei, vários. Tipo o quê? Eu falei assim, eu queria muito estudar na Europa, mas me faltam os recursos. Ele falou, vou te levar. Ele não falou isso, amanhã vamos. Ele falou, pegue suas coisas. Amanhã eu embarco para a Itália. E assim eu fui embora. Do dia para noite. No outro dia, eu estava dentro de um avião e desembarcava em Nápoles, na Itália, onde eu morei por muito tempo. Estudava em Milão, em Roma e voltava para Nápoles, sempre fazendo os meus cursos e sempre aproveitando todas as oportunidades. Eu não conhecia a Milão da noite, a Milão das festas, a Milão das coisas, da brincadeira. Eu conheci uma Milão do trabalho. Eu conheci esta Milão da moda, não é? Eu conheci Dolce & Gabbana, tive a oportunidade de conhecer Dolce & Gabbana. Eu conheci uma princesa chamada Patsy Kittisman. Eu tive a oportunidade de vestir Patsy Kittisman, a mãe de Carlo Kittisman, modelo de Giorgio Armani. Uma famosa estrela, uma mulher, uma princesa, já uma senhora casada com um plebeu milionário, mas um plebeu, não é? E ele vinha muito no Brasil. Este homem, Domênico Verde, me deu a oportunidade de fazer meus cursos, pagou os meus cursos, me deu a oportunidade e se tornou um grande amigo. A ele, abaixo dos céus, a ele, toda a minha gratidão, porque eu não tinha recursos para fazer aquelas viagens, né? Eu viajava muito de trem lá, enfim, aprendi o idioma italiano e aprendi o dialeto napolitano. Então, eu fui fazendo todas essas coisas, estudando, porque como autodidata eu precisava estudar mesmo, de qualquer maneira, mesmo sendo autodidata. Porque tem coisas que ainda hoje eu estou aprendendo. Eu vou entrar num curso agora, um novo curso de modelagem. Ora, o mundo se renova. Tem muita gente jovem capaz hoje, muita gente, muitos novos estilistas, mesmo no meu estado, no Pará, lá no Pará. Então, nós temos muitas estilistas maravilhosas, mulheres, homens, jovens, muita gente famosa também do estado do Pará. Eu venho de uma cidade, de um estado que tem Denner, Pamplona, não é? Eu tive a oportunidade de conhecer o Denner, de estar vendo aquele ser tão iluminado, né, que tomava banho de leite de cabra, né? Aquele maravilhoso Denner. Era um luxo você ver o Denner, né? E eu ficava apaixonado quando eu via aqueles cabelos e tudo mais, né? Então eu venho de uma época que muita coisa linda aconteceu, não é? Eu sou da época da Daslu, mas eu sou da época da Fenite e de tantas outras coisas que aconteceram na moda brasileira. A minha estada na Europa também me ensinou que mesmo fama, dinheiro, conhecimento, tudo isso não pode roubar a tua identidade. Eu continuava o herculano que nasceu no bairro da Matinha, hoje bairro de Fátima, no estado do Pará, em Belém do Pará. Eu continuava aquela pessoa, com uma mudança de vida, porém aquela pessoa. Eu não podia tirar os meus pés dali, ou eu perderia a minha identidade. Eu não poderia de maneira alguma negar as minhas raízes, negar que sou paraense, negar que sou belemense, negar toda a trajetória de vida difícil, mas também toda a glória que isso me trouxe, não é? Eu poderia ser uma pessoa revoltada, eu poderia ser uma gay velha revoltada da vida. Mas Não. imagina com a vida que você teve, com as pessoas que você
teve o prazer de É. conhecer Hebe Camargo, Há várias. né? Sim. O que aconteceu com o Clodovil? Então, Clodovil, pois é, eu amava o Clodovil, mas ele não tinha muita simpatia por mim. Assim, nunca me falou um desaforo. Nós fizemos júri juntos em Natal e fizemos um trabalho juntos em Natal e em Maceió. Assim, mas eu não sei porque alguém colocava na cabeça dele que eu o imitava. As pessoas diziam que eu o imitava. E era uma coisa natural. Esse é o Herculano, sempre foi assim. Quem me conheceu em Belém, em qualquer lugar, sempre foi esse Herculano. Imagina, ele era muito fino, muito chique. Eu tinha muita admiração por ele, mas nunca não chegamos a ser amigos, não é? Porque as pessoas sempre faziam alguma coisa. Uma vez eu falei com a Elke, gostava muito, muito, muito da Elke, muito. Ela era muito amiga do Valério Araújo, muito, muito amiga do Valério. E eu disse para a Elke em Belém, falei, Elke, fala com o Clodovil, porque ele fica sempre com essa história, quando me vê em algum lugar, ele vira assim um pouco, faz um gesto meio de que chegou esse fulano. Ela falava, meu amor, não adianta, não esquente, viva a sua vida e seja Herculano, só isso, nada mais. Deixa o Clodovil para lá, porque ele é uma figura difícil. Ela dizia, mas ele é uma figura difícil que eu amava. E que o Brasil amava, com todos os seus defeitos e qualidades, mas principalmente com toda a sua forma lindíssima de criar moda, não é? Eu tenho ternos do Clodovil. Jura? Tenho. Eu comprei. Eu tinha coisas daquela época, eu comprava. E eu comprei. E eu ia te fazer É. uma pergunta, porque as tuas roupas, você que faz as suas roupas. Sim, tudo. Gente, eu sou apaixonada. Todos ternos. Bom, vocês já sabem que assim que eu começar a ganhar dinheiro, Ah, o não Herculano vai precisa. ficar rico. Ah, As imagina. minhas coisas. Ah, imagina. Já Eu lhe sou apaixonada. convidei para você ir lá. Eu No vou. meu ateliê, eu faço customização. Eu adoro customização. Eu pego coisas e customizo, né? Eu sou apaixonado por brechó. Eu acho que os brechós são um grande exemplo de sustentabilidade. Eu acho que circular as coisas é algo importantíssimo e definitivo. Sim. É algo extremamente importante numa indústria que polui, numa indústria que faz uma das coisas piores do planeta, que é o lixo, né? Sim. Então, fazer circular esta roupa, circular esta moda é muito importante. E eu customizo. Eu gosto muito da customização. Entendeu? Este terno é um terno que eu fiz, né? Agora tem customização, porque tem coisinhas, tem coisinhas que eu colo, que eu prego. Sempre tem uma coisinha que eu coloco, não é? Eu desmonto peças. Tem peças que eu enjoo. Eu não gostei mais assim. Era uma pantalona, ela vai virar isso. Eu corto, vira uma saia, vira uma blusa, vira qualquer coisa, entendeu? Mas isso aqui não era uma... Você tem uma calça desse tecido, eu falo, não, é a mesma calça que agora virou blusa. E assim vai. De alguma forma, toda essa criatividade faz de mim essa pessoa, né, que gosta de moda, que ama a moda, mas que vê a moda como sustentabilidade. Não é uma coisa da boca para fora. O país precisa O pensar mundo nisso. precisa. O mundo precisa pensar. Porque é muito lixo, mesmo. Sim, Né? E a as pessoas não quantidade sabem é o que assustadora. fazem. Eu estava vendo uma reportagem há pouco tempo atrás que, gente, o povo estava jogando no mar. As grandes Sim. indústrias, Sim. né, estavam desovando no mar coleções que ficaram, né, entre aspas, que não venderam, né? Eu deixei na Itália, eu me lembro que não consegui trazer, eu deixei 9 malas grandes, que eu não consegui trazer para o Brasil, de doações que eu recebia de peças. Oi. Eu não consegui trazer. Eu deixei essas malas lá e depois eu pedi para o meu amigo, né, Domênico, para ele poder distribuir para as pessoas, né, e tudo mais, porque eu ganhei aquelas peças. São 9 malas imensas, com muita coisa linda, mas que eu não podia trazer, não tinha como trazer, né? E aqui no Brasil, eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de ver as coisas acontecerem no sentido da sustentabilidade. Tem muitos estilistas e muita gente hoje falando e fazendo moda sustentável de grande valor. Não é apenas falando, porque o discurso é muito bonitinho, mas a necessidade é urgente e a gente não pode brincar com algo tão sério. Então eu sou testemunha de que tem muita gente bacana trabalhando, fazendo moda sustentável de qualidade.
Não, e tem muitos brechós maravilhosos. Eu sou rata de brechó, eu Sim, gosto. sim. Porque assim, tem roupas, hoje eu olho, eu vou para as lojas, né? É, Mas não tem a ver comigo, sabe? Eu olho e falo, não, é muito comum, é muito, não né? sei, não me chama atenção, Sim, né? Então, às vezes eu vou, compro algumas coisas, eu também faço as minhas retaliações tá ali, vendo? vou buscando coisas que eu gosto, falar isso aqui eu gosto, tal, não sei o que, como é que eu vou fazer? Aí eu procuro alguém que faça. O macacão que aquele dia você foi, que eu Sim, tava, né? muito bonito. Aquele lá eu vi esse macacão no corpo do cantor do Coldplay. Eu Ó, falei, eu quero esse macacão, mas como é tá que eu vou, né? Aí eu fiz o desenho ali, fiz a foto, mandei para uma costureira ali próxima de casa e ela fez, as né? boas costureiras de bairro. Exato, é. As boas costureiras, né? E muitas coisas eu pego do brechó. Costura-se pra fora. Exato, é. E tem gente que não tem habilidade, né? Que sai Sim. torto e tal. Eu mandei fazer uns outros macacões também que ficou tudo torto. Em Acontece. compensação, É a modelagem, é a né? modelagem. E aí, em compensação, tem gente que do Instagram que fala, eu quero isso, o que você usa. Mas, Sim, gente, não tenho, é peça sim. única, né? Acontece, de eu sair com peças, eu sou muito amigo da Lília, você me permite falar Sim, do Lília, um karaokê beijo pra onde eu você. canto todo sábado, que eu gosto muito, lá na Canuto do Val, Siga La Vaca, gosto muito da Lília. Eu E também. aí, quando eu entro, toda vez que eu chego, porque tem a Calçada da Fama, né? Sim. Aí eu brinco que eu estou desfilando na Calçada da Fama, até fiz um vídeo que viralizou, O da segundo, Lady Gaga? que eu Eu estava de vi. salto e brincando e tudo mais. E aí, quando eu chego com alguma peça, tem sempre alguém que vem olhar. E engraçado, isso, eu recebo muitas encomendas de peças que eu estou usando. Muitas encomendas de peças que eu estou usando. Geralmente alguém vem, e é bom isso, né? Claro. Ontem mesmo eu estava jantando na Tuval e de repente uma pessoa chegou comigo, foi apresentada por um segurança, inclusive, e aí de repente hoje de manhã me ligou, quanto o senhor faz este terno para mim, enfim. Então achei muito bacana. Eu acho que é essa coisa também de você ser o próprio garoto, garota propaganda de Propaganda, sua própria exatamente. criação. É, porque as pessoas não acham, né? Aquilo É, que a gente gosta, que é o sim, diferente, sim, sim, né? Tem sempre a mesma coisa ali. E sim, quando vê a gente chegar de uma forma sim, diferente, que a gente não tá impondo nada, é o nosso jeito sim, de ser, né? sim, com certeza. Essa jaqueta que foi feita por uma amiga também, mas Tá ela muito já tá, bonita. como eu tô malhando, gente, daqui a pouco ela vai estourar aqui, tá Ó, vendo? Ó, acho que mas ela estilizou, mas tá bacana, né? gostei muito. Porque ela Gostei muito. Eu notei quando você colocou que ela é bem diferentona, bem bacana e faz bem o seu gênero, sim, né? Que você gosta dessa coisa também. Eu gosto muito, acho tem que muito ser bonito. diferente, uma calça Sim, diferente. E eu quero muito mudar o meu estilo. sim. E eu vou lá com Ah, toda eu tô certeza. aguardando, gente. Já não é de hoje que eu estou aguardando esta Mas criatura ir lá comigo para nós fazermos alguma coisa eu, bem bacana e ela poder mostrar para vocês num show. Olha, isso aqui é do Lano Moreira. com certeza. Aliás, a grande maioria, vocês vão ver só se não vai ser as roupas do Lano Moreira. Assim espero. Eu também. E eu quero te Então, fazer um convite, por né? favor. Antes da gente continuar aqui, É, eu vou fazer parte novamente lá da parada LGBT desse sim, ano. E graças a Léo, a eu vou Leonora. ter banda no trio Olha novamente. que maravilha. Então, eu saí por 3 anos fazendo playback, né? Sim. Mas quando é a banda, é outra energia, né? E nesse dia, se você quiser, eu gostaria muito que você Ah, já cantasse, está acertado. Agora, se ela, cantasse com a se ela não gente. for fazer as medidas que eu só faço, coisa sob medida. Não adianta vir com o negócio de MGP, não tem que ter medida, Não, entendeu? eu vou, eu Porque a vou. gente precisa deixar tudo muito bem alinhado, afinal de contas, né? Eu gosto dessa coisa de você vestir, tá tudo bonitinho, entendeu? Eu Eu acho vou, eu legal vou. isso. E que bom que você vai estar na parada, movimento tão importante, né, do LGBTQIA+, coordenado aí pela querida Leonora Áquila. A Leonora me deu uma máquina de presente, Uma máquina de costura? me deu uma máquina de costura. Ah, Aliás, foram duas, não apenas uma, duas. E aí ela toda assim com dedos, né? Eu tenho uma máquina de costura. Porque eu começando, estou no início montando o meu ateliê. Ela falou: você aceita uma doação? E eu disse: claro que sim.
e ela me deu uma máquina de costura, 2 máquinas de costura. Ela é um... Eu amo, é uma filha é, para mim. Minha gratidão, um beijo para a Léo, que eu amo tanto, a Léo, Leonora Áquila. Leonora Áquila. Linda, E linda, tá parecendo uma boneca. eu falo dela sempre porque a minha gratidão também é enorme, Eu né? não sei o que é que ela quer, É uma porque pessoa ela de vive se coração. modificando-se. Toda hora tem um negocinho, toda hora ela tem uma menina. Eu disse, vem cá, criatura, tu queres o quê? Aí eu brinquei outro dia, né? Uma foto, eu me arrumando para ir, que a gente canta junto no Siga La Vaca, e eu falei, espelho meu, espelho meu. Há alguém mais bonita do que eu? E o espelho traidor respondeu, Leonora Áquila. Eu quebrei o espelho, mandei o espelho pros infernos, quebrei o espelho, brinquei com ela, coloquei isso numa publicação, que ela estava em frente ao espelho se admirando. É uma querida. Ela é Sabe? mesmo. É um ser humano de uma alma linda, que eu tenho gratidão e amor. Então, eu já a admirava por tanto tempo. Ela esteve tantas vezes em Belém. Uma vez eu fui assisti-la. Ela faz um negócio que ela sai de uma roupa, entra na outra, sai de uma roupa, entra na outra. Sabe? De repente a criatura surge com um vestido, já é outro. É uma coisa interessante. Ela é uma artista, gente. Além Ela de e tudo, a Kellen, né? além São de ser lindas. essa pessoa, esse ser humano maravilhoso, incrível, que é a nossa linha de frente ali, né? Que precisa muito da nossa retaguarda. E Tá ela fazendo tem palestras lindas e importantes. lindas, importantíssimas. Vamos chamar nosso patrocinador aqui, Rock na Teia. Vem, Claucão. Fala, galera! A Rock na Teia é muito mais que uma marca, hein? Eita, é uma paixão artesanal pelo sabor intenso e pela qualidade. E ó, a qualidade faz toda a diferença. Tem cervejas artesanais com personalidade, pimentas, molho gourmet. Ai, que delícia, gente! Gin, licores com sabor surreal. Gente, é o seguinte, autenticidade para quem curte experiências únicas é só com a qualidade da Rock na Teia. Já coloca aí, eleva o seu paladar para outro nível. Rock na Teia. Siga aí, lojasrocknateia.com.br. Estamos de volta com meu amigo, irmão, Lano Moreira. Gente, o Lano teve uma noite que ele me ligou e ele me falou coisas tão maravilhosas, né? Eu chorei, me emocionei. Eu sou muito grato. Enfim, me conta, vamos falar um pouco sobre as Miss? Claro. Porque o Lano é coordenador do Miss Brasil. Miss Brasil Grand. Miss Brasil Grand. É isso, maravilhoso. Gente, ele vestiu as maiores Miss. Do Evandro Haas, maravilhoso. Vesti, fiz muitas misses. Eu cheguei, eu tive o privilégio, né, de fazer um tempo de misses que eram maravilhosos. Eu vesti Marta Rocha, pra você ter uma ideia. Quando eu homenageei a Marta em Belém, na Assembleia Paraense em Belém, eu vesti a Marta. Enquanto eu fiz o vestido da Marta no corpo dela. Levei o tecido, que é como se fosse uma mulagem, e fui montando a peça, ela com toda a paciência do mundo. Levei a minha costureira, fui alinhavando direitinho, saí de lá, fui montar a peça. Mas eu montei no corpo dela, né? Ela no palco da Assembleia Paraense, ela falou uma coisa para mim. Há muito tempo ninguém consegue me colocar na passarela. E ela entrou na passarela, a Marta, na Assembleia Paraense, no Miss Pará. E assim, eu vesti Marta. Tu já pensaste, eu lá no hotel, num quarto de hotel, arrumando aquela mulher que era simplesmente uma deusa. Era o símbolo mundial. Criatura, ela era tão impactante, não é? Ela era tão... E eu conheci a Marta em 2 tempos. Eu conheci a Marta jovem, muito jovem, moça, quando logo que ganhou o concurso, porque ela ganha o concurso e ela vai ser homenageada na Assembleia Paraense, na sede social. Não havia a sede campestre. E aí, a minha amiga Clara Pinto, maravilhosa, a professora Clara Pinto, a maior bailarina do Pará, né? Aí, de repente, tá ela subindo as escadarias da Assembleia Paraense, eu vejo aquela mulher linda, linda, meu Deus do céu. Mas eu não tinha acesso, não é? Eu não tinha acesso para estar na Assembleia Paraense. Eu era uma criatura pobre, lá do bairro da Matinha, não tinha... Eu estava tentando fazer alguma coisa
para crescer. Mas a minha admiração sempre foi muito grande por tudo, né? E eu não podia comprar as revistas, mas eu parava nas bancas de revista. Aí o seu Valença, o seu Valença não, era seu Valença. Seu Valença. Seu Valença. Era o dono da banca. Era o dono da banca. Não era o seu Valença, era o seu Valença. E ele dizia assim, não vai rasgar a revista. Aí eu ficava lá olhando as revistas, sabe? Olhando, lendo, vendo as revistas, bancas de revista da época, sabe? E admiração com tudo aquilo que eu via daquele cenário de arte e beleza. E aí vi Marta Rocha. Quem foi que disse que um dia eu estaria vestindo a Marta? Olha isso. É o destino, né, gente? Quem foi que disse que eu não estaria vestindo Ieda Maria Vargas, Miss Universo, em Belém do Pará? Vestir Ieda, né? Vestir mulheres maravilhosas que chegaram no meu estado. Olha, mas tem um vestido do Herculano. As minhas peças. E fazia o figurino todo da abertura do concurso. Todos os trajes. Eu com Dona Maria, que era Maria, minha costureira, que deixou 2 filhas maravilhosas, que são estilistas, inclusive. E saía de lá de madrugada, costurando peças de juta. Juta para fazer as saias, para fazer as blusas, para colorir as peças. Peças de juta. Ó, há muitos anos atrás. Sabe? Há muitos anos atrás. Entendeu? No início da CTC, Companhia Têxtil de Castanhal, início da história da CTC, pegando aqueles tecidos de juta para eu fazer as peças que abriam os desfiles e os vestidos que eu desenhava para todas elas, entendeu? E isso gerava oportunidade para bordadeiras, para costureiras, gerava emprego e renda para tanta gente, sabe? Sim. E era maravilhoso. Então, esta vida minha como missólogo, não, porque hoje tem missólogos que eu respeito muito, porque são esses meninos e meninas jovens que usam essa linguagem do missólogo, missóloga, porque trabalham como são preparadores de miss, não é? Não é da minha época, eu continuo sendo coordenador, né? Com todo respeito a todos eles que são nesta área missólogos, mas eu sou um coordenador de miss, né? E na minha época, trabalhando, eu fiz... assim, olhando aquelas mulheres todas lindas no palco com as peças que eu desenhava, que eu criava. Que deu vida, né? Sabe? Era maravilhoso ver aquilo acontecer. E aí isso foi acontecendo em São Paulo, no Rio, em Alagoas, fora do Brasil. Aí eu recebia muitos pedidos de pessoas que faziam vestidos maravilhosos comigo. Mas só que o estilista foi ficando frustrado. Porque eu fui me envolvendo tanto no mundo Miss, que eu fui esquecendo que eu deveria ter o meu ateliê e viver a minha arte como estilista. Aí teve uma criatura que outro dia disse, o senhor não está muito velho para isso? Nossa. Eu falei, não me sinto. Não me sinto velho, não. Mas respeitei o direct que o camarada me mandou. Você não se sente muito velho? Eu falei, isso não. Mas as suas calças estão muito coladas. Mas porque eu uso shorts. Porque você tá de short, porque tá de salto. Que, aliás, gente, tem pernas maravilhosas, tá? É. Ele tem muito mais corpo do que qualquer menininho. Olha, te contar, olha, viu? É muita Deixa eu dança. encontrar essa pessoa na rua, que é um bofete na muita cara. dança, né? A dança ajuda a gente, né? Então a moda foi sempre assim, foi sempre uma paixão. Agora, eu não deixei o mundo Miss. Eu tenho muita gratidão pelo mundo Miss. Eu estou com o Evandro Haase, maravilhoso Evandro, chiquérrimo, com Suzana, no Rio de Janeiro, lá com Boanerges, que eu amo. Eu continuo no mundo Miss, trabalhando, produzindo, não é? Tem Monan Viana, que está vindo agora para o Miss Grand, maravilhosa, chiquérrima. Tem Eduarda, que está vindo para o Miss Beleza Internacional. Eu estou num projeto que eu criei chamado Miss Estação Cultural do Brasil 30+. Mulheres acima de 30 anos, 30, 40, 50, 60 misses lindas no palco concorrendo. Vai ser agora, você vai estar lá conosco em agosto, dia 5. Vou te mandar convite e tudo. Com toda certeza. São 27 lindas candidatas, 30+. Maravilhosas no Miss Estação Cultural do Brasil. Vai ser aqui em São Paulo. Vai ser em São Paulo. Gente, olha, eu vou te contar. Tem muita coisa acontecendo. Não, e tem muito que vai acontecer ainda, que você ainda nem sabe, mas vai acontecer, porque minha cabeça está só botando para funcionar.
Aqui o Cola no Cast tem um segredo. É. Todo mundo que passa por aqui dá uma virada de chave e Toma. cresce. Então, gente, a gente conversando de tudo isso que você vem me falando, por exemplo, por que não assinar lá, né? Qual que é a sua... Quem me veste é Lano Moreira. Como se fosse Alexandre Pires, Ercovitch lá. Ercovitch, Então, Valério Araújo. então, agora vai ter o quê? Lano Moreira, meu querido. Vocês vão... Escuta o que eu tô falando. O povo vai ficar louco. Quem vai enlouquecer é você. Vai ter que chamar todas as Marias possíveis aí para te ajudar. Eu tenho meu ateliê, né? Sim. Lá no ateliê que eu faço as minhas coisas, que tem o Reinaldo, que é maravilhoso, que eu amo, que faz as minhas coisas. Eu chego lá com cada loucura. Eu crio, porque o estilista, os nossos estilistas viajamos na maionese, né? E tá aqui eu com o projeto, ele fala, como é que vai cortar isso aqui? Eu falo, calma, me dá um papel. Bora tentar. Ele fala, isso aqui não vai funcionar. Eu falo, que tal fazermos assim, mas que fique parecido? Então vamos tentar. E assim a gente fica no camarim discutindo. Até que algumas vezes eu convenço e algumas vezes ele me convence de que aquilo, Herculano, isso aqui não vai dar certo. Tá entendendo? Vamos fazer assim. E eu tô lá brincando. A gente se diverte também. É uma forma de diversão. Eu sempre saio de lá sorrindo, porque quando você ama o que você faz, né, você tem de volta a alegria, você tem de volta a felicidade, e aí eu volto a sorrir. E os calçados que você usa? São você que faz eu tenho também? um senhorzinho, sim. Eu crio os sapatos, alguns deles, não são todos, Gente, são mas eu crio maravilhosos. sapatos. Eu crio sapatos, gente, eu pego sapatos, eu recorto sapatos, eu mudo os saltos, eu mudo, eu modifico, eu vejo algo que eu posso tirar. Eu, às vezes, compro um sapato e compro outro, e aí eu tiro o salto daquele. E põe no outro. Aí eu levo lá com o meu amigo, o seu José, que é meu amigo querido, já tá velhinho, mas é maravilhoso, tá idosinho, ele teve um probleminha com as mãos, mas ele é muito capaz. E aí eu vou lá com ele. O senhor já vem com umas coisas. Eu falei, não, nem terminei de entregar suas botas. Estou eu lá fazendo, eu misturo coisas. Eu sou apaixonado pelas coisas que o Alexandre Pires faz até hoje. Sou apaixonado pelas coisas do Alexandre. Eu conhecia Walter Monteiro, muita gente maravilhosa que faz sapatos lindíssimos, né? Mas eu gosto de pegar tecidos e colo e costuro e tiro salto, entendeu? Outro dia a pessoa ficou impressionada. Eu tirei... Sabe que a geladeira vem com aquelas geladeiras antigas com o pé, né? Aquelas coisas assim. Sim, sim, sim. E aí a geladeira velha, mas os pés maravilhosos enrosca, né? Sim. E eu tirei e coloquei no sapato. O pé da geladeira? Eu quero ver esse sapato depois. Porque fica maravilhoso. Gente, você olha o Instagram do Lano, tá Lano Moreira, estilista. Entendeu? Entra lá, @Lano Moreira, estilista. Vocês vão ver milhares de roupas, não só dele, mas as roupas que ele veste, e sim as pessoas vestindo aquilo que ele desenha, né? Vocês vão ficar encantados. É o que eu tô falando. Só precisa de uma divulgação e né? Ele se esqueceu, então vamos lembrar ele de quem que ele é. Porque olha, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Pera aí. Eu levando o negócio junto aqui. Gente, fala pra mim, você que gosta de bolsa, olha isso. Eu vou te contar, esta bolsa era da minha mãe, Madalena, eu fiz esta bolsa. Olha aí. Eu fiz esta bolsa para minha mãe. Esta bolsa era de Dona Madalena, eu coloquei este lenço. Coisa mais linda. Esta bolsa era de Madalena, eu coloquei os tecidos e eu fiquei com as bolsas de minha mãe. Eu fiquei com as bolsas, eu fiquei com alguns calçados, eu fiquei com algumas peças dela, eu fiquei com algumas coisas, eu guardo. Mas eu fiquei principalmente com as peças de cama. Eu fiquei com estas peças, porque tem o cheiro dela. E aí outro dia eu peguei uma coxa de cama e transformei numa roupa e coloquei num desfile. De uma coxa de cama da minha mãe eu fiz uma peça que ficou muito glamourosa. Olha aí, gente. Que loucura. Vocês imaginam o que eu não vou vestir na parada? Eu vou fazer uma coleção chamada Retalhos de Madalena. Retalhos de Madalena. Uma coleção voltada para esse amor e essa minha lembrança que é tão querida por minha mãe. Você já pensou em fazer como se fosse uma oficina
para esses jovens Sim, talentos, né? Esses jovens que têm a arte, mas não têm a condição sim, de pagar essa com arte? certeza que sim. Eu faço muitas coisas. Eu quero te dizer que eu pertenci a um projeto muito antigo, que era em Paraisópolis, aqui. Faz muitos anos isso, há 2001, 2002, por aí, faz algum tempo. E era com um estilista amigo meu chamado Caio Von Vogt, com Caio. Eu participei de um projeto que ensinava pessoas, e eu estou aberto a tudo. Eu fui levado agora pelo Fábio Antônio da Diamond para um projeto em Paraisópolis, onde tem um projeto lindíssimo que também faz essa coisa da reciclagem, da moda sustentável. E eu estou aberto a tudo. Eu quero poder servir de alguma forma. Não teria sentido a minha passagem por esse mundo se não para também ensinar, porque eu fui muito ajudado. Pessoas me ajudaram. E por que também não ajudar? Então, eu quero sim poder participar de coisas que puderem me chamar e onde eu puder ser útil, entende? Uhum. Para poder ensinar as pessoas a fazer as coisas e reaproveitar coisas, não é? Trazer oportunidade, renda para a vida das pessoas. Eu acredito que esse é um bom propósito. De certa forma, é uma forma de ensinar um empreendedorismo para Sim, esses jovens, né? Que sim, tem tanta gente que está assim, né? Se suicidando é, por conta de depressão, de tudo mais. sim, O Lano estava me contando há pouco que houve sim, um garoto, né? sim, Que se, modelo. um modelo de Sim, 16 anos sim. que se suicidou, gente. Tão jovem, tão Né? bonito. Então, eu penso que as pessoas estão muito trancadas no seu quarto, na sua casa, É, sem conversar, né? Estão verdade. tão presos aqui, ó, nessa tela. Eu vi Sim, hoje uma publicação de uma artista, eu esqueci o nome da atriz, me perdoem, mas linda e necessária essa publicação. Que sim, ela sai à rua, para as ruas, é da Vivo, inclusive, isso, perguntando para as pessoas se elas poderiam, se ela poderia fazer uma proposta. E a pessoa, sim, qual é a proposta? Gostaria de te convidar a contemplar, hum, né? E a pessoa, tá bom. Aí ela falou, então senta aqui. Ela senta do lado da pessoa e fica contemplando a hum. natureza, as nuvens, e, né? E ficam falando, aquela nuvem parece não sei o quê. Ou seja, é para se desligar mesmo. Porque nada melhor do que. Eu creio que todas as vezes que nos encontramos, Sim. o celular não foi a nossa forma de ficar ali, né? Não, Nós sempre conversamos, sempre. sempre trocamos, né? Verdade. Ideias, trocamos amor, fizemos amor, né? Porque eu penso que o amigo, É, a grande amizade, é fazer amor, sim. né? É Não propriamente disso, né? uma Propriamente forma dito. bonita de conexão. Exato. Que é sem interesse, é do coração, Sim, apenas, né? sim, E eu senti isso em você, como eu sinto na Léo, como eu sinto no Claudinei, como eu sinto em outros amigos, que também quero muito inserir você no meu meio, muito né? obrigado. Nas minhas pessoas ali. Eu quero que você faça parte de Obrigado, tudo isso. As pessoas obrigado, precisam te conhecer, obrigado, saber do teu talento, porque você obrigado. tem e muito, né? Além da cabeça, gente. Porque é o que eu falo. Eu tenho 52 anos, né, de corpo, porque de mente acabei de fazer Você 18. sabe que eu pinto em porcelana? Jura? É, é. A minha mãe, ela era muito criativa. Muito criativa. Ela é uma coisa incrível. Ela mandava, pedia para eu fazer as coisas, mandava eu fazer as coisas, eu não sabia exatamente por quê. Eu acho que ela já sabia de tudo isso, porque eu era muito pequeno, sabe? E ela dizia: pega aqui isso, corta para mim aqui, sabe? E de repente aquilo virava, era mágico. Ela fazia mágica. É incrível como as coisas se transformavam nas mãos dela, entende? Como se transformam nas suas. É. Eu não tenho, confesso, a mesma habilidade. Tudo que eu faço, eu digo, qual nota será que ela me daria? Como será que é? Porque ela era muito crítica. Se eu fizesse alguma coisa que não estava legal, ela dizia, não ficou bom, não.
Ela era muito Adoro. crítica. Ela dizia, vá fazer de novo, você sabe fazer melhor, vá fazer. E eu sempre faço essa avaliação das coisas que eu faço com as coisas que minha mãe fazia. Eu tinha uma amiga chamada Paula Novelino de Castro, que me ajudou muito, era uma estilista de Belém do Pará, Paula Castro, que é eu apaixonado pela Paula. A Paula também me ensinou muita coisa linda a Paula me ensinou, entende? Eu fui muito ajudado, né? Eu fui uma pessoa muito amada. Abençoado. Eu fui muito amado. Olha, Nilce Pinho de Carvalho, que me deu tanta coisa, que me ajudou tanto. Meu Deus do céu, tem tanta gente maravilhosa que fez coisas tão lindas por mim. É claro, eu não, neste momento, não vou tocar num assunto, mas eu vou lembrar um assunto que aconteceu há pouco tempo comigo, em 2019. Foi uma cena lamentável que aconteceu comigo no Mundo Miss. Uma ingratidão, uma coisa triste, me deixou muito triste. Mas eu superei aquilo, deixei aquilo para trás e só olhei as coisas boas e as boas memórias e as boas coisas que aconteceram com a pessoa que me fez aquilo, sabe? Porque eu a vestia e a arrumava como se ela fosse sabe, um manequim era prazeroso poder vesti-la, arrumá-la, produzi-la, vê-la linda. Mas acontecem muitas coisas na vida da gente que distorcem as coisas boas, que causam danos de maneira muito cruel na vida da gente, sabe? Então, eu acredito que essas coisas que acontecem na vida da gente, elas vêm com um objetivo. Tudo, nada na vida acontece sem um porquê. Tudo nesta vida tem um porquê. Não existe pergunta sem resposta. Todas as perguntas possuem respostas. Então a gente só precisa entender qual é o motivo. Por que você passou por tal coisa? Não é? Uhum. Quando aconteceu isso comigo, eu disse, por que será que estou passando por isso? Por que será que estou vivendo esse momento? Por que será que estão dizendo estas coisas de mim? Por que será que estou vivendo isso? Então você tem que voltar para você. Por isso. As respostas sempre vêm. Então, eu, graças a Deus, sou uma pessoa resiliente, ressignifiquei a minha vida, espiritualizei a minha vida para as coisas que poderiam, as coisas ruins, fora. E que ficassem as coisas boas. Que ficassem as coisas que eu aprendi naquele lar humilde de madeira, quando eu parava para ouvir Dona Madalena, e dizia, sente e me ouça. Não fale nada, venha me ouvir. Entende? E quando eu começava com os meus delírios, falar coisa, ela deixava eu falar e depois ela dizia, agora você vai me ouvir. Não é assim não, você está errado. Dona Madalena, uma grande professora, uma grande mulher. Vou passar quase que o tempo todo do nosso bate-papo falando de Madalena. Eu penso que a gente poderia, se você concordar também, fazer um convite, ou um outro convite. Fazer um quadro teu dentro do Cola no Cast, falando de moda. Olha, imagina, seria um prazer muito grande, seria um grande prazer. Eu amo, você sabe, eu amo moda porque eu fiz vestidos para bonecas quando eu tinha 6 anos de idade, criatura. Vesti bonecas, as bonecas. Eu fazia bonecas de pano, fazia os vestidos, fazia noivas, o cabelo, tudo direitinho, com coisa de milho, tudo direitinho. E os primeiros elogios que eu recebi de roupas que eu fazia eram para as festas juninas. A gente está no mês de junho, que eu amo, porque eu fazia as roupas das quadrilhas. Aí, às vezes, quando vinham para eu desenhar ou criar peças, mas isso não está muito diferente? Não, isso vai fugir do... porque eu queria colocar uma flozona. Uma vez eu criei uma peça para uma quadrilha lá de Belém do Pará, do bairro da Matinha, lá de Belém, e aí a saia era sempre frufru, né? Eu falei, eu quero tirar esse frufru. Eu não vou colocar esse frufru feito de óleo. Eu vou fazer esse frufru com flores, fazer flores deste tamanho. Hoje as pessoas colocam essas flores aqui. É verdade. Aqui e em todo lugar. E eu coloquei numa saia
toda feita de... A mamãe dizia assim, meu filho, vem cá. O que você vai fazer com todas essas flores? Você vai passar a noite fazendo essas flores. Eu falava assim, porque eu vou fazer uma peça para mostrar para a direção da escola, para ver se eles me aprovam para eu fazer. Ela falou, você tem ideia que se eles contratarem para fazer as peças, você vai passar 1 ano fazendo isso. E eu falei, mas é aí que está. Eu vou ensinar como é que a escola vai fazer, eles vão sentar e vão fazer, pois eu consegui que fosse aprovada aquela saia feita todas de flores deste tamanho, e aí montando como fuxico. Montando uma na outra, virou aquele... Porque eu não queria mais aquele frufru assim, eu queria um troço diferente. E aí a menina sempre era um arranjo da cabeça, e aquele negócio, falei, eu vou colocar um troço diferente aqui nisso. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Mas sempre a moda, apaixonado. Eu não consigo criticar uma pessoa, tipo, fulano tá mal vestida. Fulano... Sabe, eu sempre, antes de eu fazer uma crítica sobre alguém que está ou não bem vestido, que está ou não adequadamente vestido, eu preciso, antes de mais nada, pensar na condição daquela pessoa. É muito cruel você fazer uma avaliação hoje. Tem também uma coisa muito séria com relação a isso. A indústria que impõe certas coisas da moda, e aí as pessoinhas que não têm condições, as pessoas que não têm condições e que gostariam muito de ter uma peça como aquela e tudo mais, dizem, nossa, eu gostaria de ter uma peça como essa, mas não tenho. Eu estou fazendo os meus eventos todo mês no Japan Tower com a Fala aí, Tati, que é minha amiga, Tati. Minha amiga, adoro, amo a Tati, que está me dando tantas oportunidades, ela e o Alex. E aí no Japan Tower. Aí eu faço os desfiles. Quando acaba, vem um monte de gente maravilhosa e assim, nossa, era meu sonho botar uma roupa dessa, mas nunca tive condições. Aí eu dizia, como assim? Aí eu, como, premiando as pessoas, faço o sorteio, premio. Eu gosto de ver isso. Eu não consigo fazer uma crítica do gênero, nossa, mas como pessoa, nossa, mas é fulana. Olhe primeiro a condição do outro. Entende? Você é um estilista, você é um modista, você é formado, você é um intelectual da moda. Eu não considero intelectual de coisa alguma, entendeu? Mas você, calma com a crítica. Tenha cuidado antes de você dizer que fulano ou fulana, ou cicrano, cicrana, não está bem vestido, está mal arrumado, é cafona, é isso, é aquilo, cafona. Cafona é você criticar uma criatura que você não sabe nem se é a pessoa. Como que a pessoa conseguiu fazer aquilo? Como que a pessoa chegou a se vestir daquele jeito? Quais foram as orientações que ela recebeu? De que meio ela veio? Como ela está lutando, talvez, para fazer um figurino, uma coisa? Quantas vezes eu virei a calça do avesso e virava a calça, porque tem uma outra cor o jeans, e aí pegava uma passamanaria, vou falar de uma coisa antiga, já uma passamanaria, nem é mais esse nome. Eu não sei nem o que é. É um negócio que cola, que dá brilho, uma coisa assim, né? E aí eu colava assim, botava pontinhos, virava a calça, pegava um pano, colocava por aqui, colava, era a mesma calça, mas tinha uma outra coisa. Nossa, que calça bonita, diferente. Eu falava, eu comprei, isso é tudo história. Comprei, não sei onde, já vergonha de dizer que eu que tinha criado, porque era uma única calça. Era a mesma calça, entende? Então, e o blazer? Aí eu entendi que o meu blazer poderia ser 2. Então fazia um forro, mas escondia a costura para que eu pudesse virar e ele virasse um outro blazer. Era o mesmo, mas era 2. Sim. Ao mesmo tempo eu não tinha dinheiro, entendeu? Não tinha recursos, não tinha nada. E às vezes pedia emprestado, uma amiga dizia, olha, fulano, eu tenho um blazer, não uso mais, me dá. Eu era muito pobrinho, era muito simples, entendeu? E eu entrava nos lugares, até que um dia eu cheguei num lugar muito chique. Eu nunca me esqueço disso. Um baile num evento em Belém, eu entrei nesse evento e aí todo mundo me olhando. Eu disse, meu Deus do céu. Eu consegui entrar no evento, mas não era convidado. Eu era o penetra do evento. E aí todo mundo me descobriram. Então já me pegar e tirar daqui. Veio uma pessoa e disse assim, olá, onde o senhor comprou este blazer? Eu não acredito que ela está perguntando. Eu tinha ganho um blazer da amiga da minha mãe. Peguei o blazer, recortei, coloquei um punho virado com tecido diferente, virei, coloquei os botões bonitos, dourados de minha mãe,
Peguei um broche dela lindo, que a minha mãe tinha broches lindos. Coloquei o broche, entendeu? E puxei umas coisinhas assim bonitas, que ela penduradinhas, tudo para decorar aquela peça. Onde você comprou? Quem é ele? Só perguntando quem era ele. Se eu era uma pessoa muito importante. Não era nada, eu era um penetra, estava lá de penetra, mas queria estar ali, inserido ali. Eu não conseguia entender por que que eu não era inserido. Porque eu morava no bairro da Matinha, porque eu era pobre, eu queria estar ali, era ali que eu queria estar, acabou-se. E assim eu fiz. E assim a moda, ela é transformadora. Não, mas e aí você falou o que pra essa pessoa? Falou, essa roupa é minha? Aí eu tive a coragem de dizer, não, sou eu quem faço. E aí, você sabe o que aconteceu? Uma mulher chamada Clara Pinto Nardi foi no lugar onde eu comecei a trabalhar, ganhei uma portinha para trabalhar num lugar. E a Clara foi lá e disse assim, "Oi, meu Deus, quando eu vi a Clara pessoalmente, Missy Pará, linda, linda bailarina, os cabelos dourados, ela falou, você vai fazer os meus arranjos de cabeça. Sim, você vai fazer os meus arranjos de cabeça. E aí eu fiz os arranjos de cabeça de Clara. Quando ela vai na Assembleia Paraense com o arranjo, ela fala, isto aqui é de Herculano, meu amigo, ele que fez o estilista. Clara, uma das minhas primeiras garotas propaganda, viva até hoje, linda e atuante, grandiosa. Já pensastes? Aí aquilo foi me enchendo de alegria, foi me enchendo de vigor, este vigor que eu carrego até hoje. Gente, maravilhoso. Eu quero chamar nosso patrocinador Landfit. Ó. Joga aí na tela. Landfit. O seu tênis com estilo, conforto e resistência. Feitos em couro legítimo, com um design reforçado para quem vive intensamente. São perfeitos para skatistas e ideais para quem busca autenticidade no seu dia a dia. Extremamente confortáveis e cheios de personalidade. Seja na pista ou na cidade, Landfit acompanha o seu ritmo. Siga Landfit. Garanta já o seu. Ê, Landfit, gratidão, viu? Aliás, gente, o Ednei tá fazendo umas coisas diferentes. Eu vou até conversar aqui com o Herculano depois, porque eu tô querendo uns tênis diferentes, né? E, de repente, vai que a gente não faz um tênis do Lano Moreira, sabe? Assim, eu pego o tênis que você tem, levo para casa e te devolvo outro. Ah, vamos fazer isso um dia. Eu quero, vou mostrar para vocês. Landfit by Lano Moreira. Eu pinto, pinto e bordo. Te entrego outro. Igual aquela jaqueta que você tava no show. Sim. Gente, ele tava com uma jaqueta tipo essa de couro aqui, que ele desenhou, ele fez uns negócios, tava com a coisa mais linda. Eu tenho um monte de jaqueta lá que não tem nada, vou dar na tua mão e falar assim, Lano. Eu transformo, produzo. Eu amo macacão, né? Sim. E aí eu também no Canta Comigo, lá também não tinha como eu fazer ou comprar outra roupa. Arranquei tudo as mangas e fui com eles tudo sem Pronto, era um Aliás, macacão. que voz linda, né? Que voz linda, eu tive a oportunidade, nós cantamos juntos no karaokê e depois eu vi você no show e que vibração bonita, quanta presença no palco, mas sobretudo no que tange a música, quanta afinação. Gratidão, olha quem fala, né? É muito interessante, eu sou da época de Dalva, né? Da época de Ângela, da época de Eliana Pitt, uma maravilhosa que está viva até hoje cantando lindamente, da época das cantoras, né? De Enesita Barroso, oh, meu Deus do céu, Enesita, de mulheres maravilhosas, né? Entendeu? Então e hoje nós temos cantoras maravilhosas, né? O Gal, que eu amo, meu Perdigal, fiquei tão triste. Gal, Bethânia, minhas estrelas que eu amo tanto, não é? E do Pará, minha Joelma Poderosa, Manu Batidão, por que não, do nosso Pará, que arrasa, não é verdade? Então, eu vejo você cantando e eu falo, gente, que maravilhosa, você tem que ir para Belém do Pará fazer um show lá. Demorou. Nós temos a COP30, maravilhosa, que vai ser o maior evento climático do mundo, realizado em Belém em novembro, já está convidada, vamos fazer um evento em Belém, cantando lá. Gente, eu vou com o maior prazer desse mundo. Pois vamos. Eu tenho uma amiga que é cantora também, que é Carla Maués. Ela é paraense também. Ela cantou no Calypso. Olha. Também.
Cantar. A Cavalo Manco é dela. Olha, A sim. música ela compôs. Olha Cavalo só. Manco. Mas tá morando em São Paulo? Tá morando em São Paulo. Eu quero... Vou fazer vocês mas conhecerem. claro, com certeza. Gente, eu quero ainda tomar um tacacá, né? Comer um tacacá, tomar um tacacá e comer a maniçoba. o tucupi, que é um negocinho que a língua pinica. Não é o tucupi, é o jambu que faz a Jambu, língua. é isso. E que o tucupi, treme. o que é? Treme, Tucupi é uma vai folhinha. junto, mas ela vai junto em alguma uma comida. folhinha no tacacá. No tacacá. No tacacá. A gente coloca também no vatapá, mas ela vai no tacacá, ela é própria do tacacá. Você toma o tacacá, come o jambu. A minha amiga chegou em Belém comigo, fui levar uma amiga minha, e deixei ela na Estação das Docas tomando um tacacá. Aí me ligou a assessor dela, olha, a Elisângela tá passando mal. Por quê? Eu acho que eu vou levar ela no hospital, tá dando alguma coisa nela. Ela passa o telefone, o que está acontecendo? Ela falou, amigo, eu acho que eu tô tendo um derrame. Eu falei, derrame? Deus, tá louca, derrame de quê? Falou, a minha boca tá amortecendo. Ela falou, mas afinal de contas, o que aconteceu? Ela falou, não, depois que eu tomei esse negócio, eu acho que foi esse negócio. Eu tomei um negócio aqui, tacacá, que você falou. Eu falei, para de graça, é jambu. Deixa de história. Tô tendo derrame. Tá louca. Eu ri. Ai, Lano, só você louca. mesmo. Eu tô tendo um derrame. Tá nada. É trem, a minha maravilhosa Dona Onete já fala, cantora ali, na maravilhosa Dona Onete, Pinduca, maravilhoso, que eu amo, já estava falando há muito tempo, sempre falou do poder que tem a comida paraense, né, de grande valor, a comida paraense. Tem o jambu. Você vai lá, vamos na COP30. Eu vou. Gente, eu quero te agradecer demais, Lano. Nós vamos conversar depois sobre isso. Eu quero sim um quadro do Lano Moreira aqui dentro do Cola no Cast. Ou ensinando a fazer algo, ou mostrando a sua arte, principalmente mostrando a sua arte, porque é um artista, canta também muito bem, né? Mas ele é um artista, pra mim, ele transforma o luxo no luxérrimo, entendeu? Na luxúria, vou colocar assim, não sei. É uma coisa, não sei, a gente vai pensar em algo e vai ser um prazer ter você comigo aqui no Cola no Cast. Imagina, o prazer é todo meu. Eu sou da época do TV Mulher, lembra? Lembro. Tinha o Ney Galvão maravilhoso lá, o Clodovil fazendo, sabe? Com Maria Gabriela. E que luxo aquilo. Eu acho que os programas devem voltar a ter essas coisas, porque eu acho muito elegante, eu acho muito bacana você falar de moda e de beleza. Fico muito, muito contente. Eu estou muito honrado de ter vindo aqui com você, de estar com você nesta tarde, com o seu público, com as pessoas que me receberam aqui. E eu quero dizer que tem uma coisa muito bacana que pode acontecer com todas as pessoas. Não importa o que você está vestindo, não importa de que maneira, seja maior do que aquilo que você veste. Porque a maior vestimenta do ser humano, sem dúvida nenhuma, é o espírito. Esse espírito que tem que nos cobrir de bondade, de dignidade, de honradez. Não adianta nada estar usando um Lano Moreira ou um Dior, ou um Clodovil, ou um Valério, se você é uma pessoa podre, se você não tem dignidade, se você não tem honradez, se não tem caráter, se é uma pessoa que não tem peso algum como ser humano, então você pode estar vestindo ouro em pó, mas não vai valer nada. Moda tem que ser para um prazer, vestir com prazer, mas também ser do bem. Eu acho que é muito importante. Meu bem, eu ia pedir para ele deixar uma mensagem, a mensagem já foi dada. Gratidão a todos vocês, e vocês ainda vão muito ouvir em Lano Moreira. Gente, esse foi mais um Cola no Cast. A semana que vem a gente tá de volta. Beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser.